Crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? A professora Tati está aqui hoje para compartilhar com vocês, tá? Algumas histórias que são contadas aí, tá bom? Entre lendas, entre mitos. E você está interessado em saber dessa história? Então fiquem atentos para você ouvir o que eu tenho para você neste dia de hoje, na aula de história, tá bom? Vocês estão trabalhando aí, né, sobre o papel do historiador, né, como vocês estudaram na aula anterior. Vocês estudaram também aí, né, diferentes formas da escrita, da antiguidade. Então, são várias histórias contadas através da vida dos historiadores. Então, hoje eu venho aqui também contar para vocês algumas histórias, tá? Mas essas histórias, elas são contadas através da mitologia, tá? Então, eu gostaria que você entendesse que o que são mito primeiro, né? Na verdade, os mitos, eles são narrativas que explicam a origem das coisas. Então, eu preparei para vocês aqui algumas historinhas, então fiquem atentos, tá? E vamos lá, que eu preparei aqui um slide para vocês. A arte de contar e compartilhar histórias. Então, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, você precisa entender, tá? Que as histórias hoje, contada para você, é sobre lendas. Lendas, né? O que são lendas? São narrativas do caráter aí, né? Em que fatos históricos são deformados pela imaginação. Então, lenda é imaginação. Quem aí já ouviu falar das lendas urbanas, né? Então, são fatos que foram aí usados através da imaginação popular ou pela até mesmo a invenção poética, um poeta, tá? As lendas frequentemente contêm um elemento real, mas às vezes são, né, inverídicas, ou seja, não são verdadeiras, tá bom? Bom, mas o que é mito? Né? Os mitos aparecem há muito tempo. Eles foram criados para justificar a existência de alguma coisa que os homens não sabiam sua origem. Por exemplo, lendas sobre a origem do mundo, histórias sobre fenômenos da natureza, ou até mesmo fábulas sobre personagens fantásticos. Então, você quer saber algumas lendas que eu preparei para você na aula de hoje? Então, vamos lá. Vamos viajar aí. Só um minutinho. Passar para o próximo slide. Eu peguei aqui alguns exemplos de mitos, tá? Aqui no Brasil, nós comemoramos, né, o dia do folclore, não é mesmo? Então, aí eu peguei... Quem aí já ouviu falar do Saci Pererê, né? O Saci Pererê, que a história conta, né, do Saci Pererê, que ele era um menino negro, e ele era muito levado, que tem uma perna só, como você veja aí na imagem. Ele fuma um cachimbo, né? Olha aí na imagem. Ele fuma um cachimbo, ele usa um gorro vermelho, que tem aí, que diz que nesse gorro vermelho tem tem poderes, né, mágicos. O Saci adora fazer travessuras, como queimar a comida, espantar o gado, né? Assustar viajantes solitários, dar nós também nas crinas dos cavalos, e isso daí, né? Tudo uma lenda, tá? Tudo é imaginação do povo, tá? Do povo que conta. E dizem que para pegar um saci, era preciso fazer uma armadilha com uma peneira. Aí depois que ele cair na cilada, é preciso tirar rapidamente o gorro vermelho dele, colocar o saci em uma garrafa e fechar bem com uma rolha, daquelas rolhas mesmo de vinho, sabe? Então você vê a história do saci, é toda uma imaginação sobre esse menino que é, né, um menino muito levado, muito sapeca, que tinha apenas uma perna, né? E esse gorro dele tinha magia. Então, ele fazia tantas travessuras, né? Como eu mencionei para vocês, que quando alguém pegasse esse saci, o que acontece? Quando pegasse esse menino, eles tinham que rapidamente aí tirar o gorro dele, porque já perderia a magia dele, né? Então, isso são lendas,
tá? Lendas aí folclóricas que foram criadas aqui pelo povo brasileiro, tá bom? Depois nós temos também a história, quem já ouviu aí falar a história do Boitatá, né? Que é aquela, aí vocês vejam aí na imagem, né? Imagine aí uma enorme serpente com olhos brilhantes e vermelhos e que solta fogo pela boca, como vocês estão vendo aí, ó. Dá medo só de pensar, não é mesmo? Então, essa é a representação do Boitatá. O Boitatá é uma lenda indígena, né, em Tupi, que significa fogo, e este mito brasileiro é também conhecido como Bataião, certo? Esse Bataião, ou Boitatá, ou Bitatá, né? Dizem que é o mais perigoso, que ele é muito perigoso. E, na verdade, dos habitantes aí, no meio da floresta, que viram esse Boitatá, né? O Boitatá, ele ataca animais, homens, mas devora somente os olhos das suas vítimas. É por isso que ele é chamado aí, né? É por isso que o seu olhar sempre está iluminado, tá bom? Então, é mais uma lenda, é mais uma imaginação popular, é mais um mito, tá bom? Depois nós temos também, tá? Eu quero passar aqui para vocês verem, peraí. Deixa eu passar aqui. Mais uma. Lembra que vocês estudaram sobre os povos egípcios? Então, os povos egípcios também têm a mitologia egípcia, como eu já, né? Então eu escolhi aqui para vocês, né, sobre os deuses egípcios e os deuses egípcios. Eu quero comentar com você sobre aí o deus Anubis, né? O deus Anubis, ele é considerado, né, como o guardião dos portões para o submundo. Ou seja, na história da mitologia egípcia, ele é Anubis e Osíris, tá? Osíris foi que substituiu Anubis. Osíris, ele substituiu a divindade dos deuses dos mortos, tá? Que era Anubis. Então, o que acontece? Ele, Deus Anubis, ele é representado como um homem com a cabeça, e olha aí nessa imagem, com a cabeça de um chacal, né? E um chacal é um animal de caça. Isso aí é bem nativo lá da África, tá? Dá para você reparar aí. E que está intimamente relacionado com os lobos, certo? Mas Anubis, ou você pode chamar ele também de Anupo, né? Como ele é conhecido pelos deuses egípcios. Ele é o deus egípcio mais antigo dos mortos, né? Ele guiava, conduzia a alma dos mortos até o submundo. Anubis era sempre representado com a cabeça de chacal, como você está vendo aí, ó. Entretanto, né, os egípcios mais conservadores afirmam que não há como saber a certeza, né? Então, você sabe que os egípcios, quando eles morriam, para eles irem para o outro mundo, né, para a vida ter uma vida após a sua morte, o que acontece? Primeiro eles tinham que passar pelo julgamento de Osíris. Mas tudo isso daí é uma mitologia, é o que o povo diz, entendeu? É o que o povo diz. Então, para você ver que hoje eu trouxe para vocês algumas histórias contadas, né, de diferentes culturas. Eu peguei histórias contadas, lendas contadas, né, brasileiras, mas também peguei uma para vocês verem do deus egípcio aí, o Anubis, né, Osíris, porque Osíris que ficou no lugar de Anubis, mas os dois eram considerados aí, né, os deuses dos mortos. Ai daquele um exemplo, um egípcio morria. Aí o que acontece? Ao ele morrer, ele passava por um processo de mumificação também. E aí, o seu corpo era embalsamado, né, e tudo mais, e ali era retirado todos os seus órgãos, e daí esses deuses viria para saber, né, quanto que estava pesando o coração dele. Se o coração dele fosse muito pesado, era porque ele, né, foi aí um egípcio muito cruel, pecador, né, para eles. Então ele não teria vida após a morte. Agora, se o coração dele fosse leve, então ele teria vida lá no paraíso.
Então, eram esses dois deuses que, né, eram os deuses da justiça aí dos mortos, na vida, né, deles depois de mortos. Entendeu? Então, assim, são diferentes culturas contadas, são diferentes histórias contadas para vocês. E tem muito mais. Hoje é só para iniciar, mas eu vou vir para vocês contar muito mais sobre vários tipos, né, várias formas aí de contar as histórias, né? São diferentes culturas, tá bom? Deixa eu ver aqui, passar aqui para frente. Ah, e também tem aí o mito, né, da caverna. Alguém já ouviu o mito da caverna? Ninguém tinha coragem de entrar nessa caverna aí, certo? Ninguém tinha coragem. Vamos lá, que a professora Tati vai pegar aqui um negocinho para vocês verem. Então, assim, ó, tem o mito da caverna, que reza a lenda, né? Que quando eles entrassem nessa caverna, as pessoas entrassem nessa caverna, ela era considerada a caverna assombrada, né? Você pode até mais pesquisar sobre o mito da caverna, que você vai conhecer novas histórias. As pessoas elas traziam, né? Uma narrativa sobre a caverna, mas tem várias formas de vocês de expressar, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, você vai escolher uma dessas histórias, tá? E vai copiar no seu caderno de história. Façam os exercícios lá também, que estão na página 16 até a 18. Façam com bastante capricho, ok? E a correção será na próxima aula, na próxima semana, né? Pela aula do Zoom, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se você gostou aí, né? Do Boitatá, ou do Saci Pererê, ou até mesmo, né? Aí do mito da caverna, que você vai estudar um pouquinho sobre eles, ou até mesmo dos deuses egípcios. Eu quero que você pegue uma dessas histórias e relate no seu caderno de história, tá bom? Para que fique registrado ali a qual você se interessou mais desta aula, tá bom? Ó, um beijinho, fique com Deus. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, fiquem com Deus.